Uma boa noite, meus queridos amigos, Cádja, Luísa Medeiros, muita paz, muita luz e os demais que estão conosco a partir desse momento, Regina Gomes, e também aqueles que irão acessar o vídeo logo após o término, no decorrer dos dias, pois é do interesse e da intenção de todos nós, o compartilhamento desse trabalho, desse programa Alegria de Viver, onde a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, a Sintonia do Bem, mais uma vez aqui ao vivo, para que possamos, através do capítulo que vamos estudar hoje, a autopunição, e levar mais informações, levar mais conhecimento para que possamos evitar o máximo possível de suicídios que acontecem não só no nosso Brasil, não só perto de nós, mas em todo o planeta. Que possamos juntos, no trabalho de conhecimento, no trabalho de estudo, poder justamente dar a nossa contribuição acerca desse, como fala Divaldo Pereira Franco, essa pandemia que está acontecendo, principalmente atingindo os jovens, com uma vida próspera, mas de um momento para outro as dificuldades chegam, as provações, e não tem as pessoas por perto para ajudar. E nós podemos fazer isso através justamente do compartilhamento, fazendo com que os amigos nas redes sociais possam tomar conhecimento desse trabalho, pois depois do estudo desse livro que estamos justamente estudando, de Richard Simonetti, intitulado O Suicídio, onde ele trata esse tema tão complexo de forma simples, mas profunda, iremos trazer aqui profissionais da área médica, como psicólogos, e para que possamos aprofundar justamente o tema, discutir situações como a depressão, as ideações suicidas e outras situações que envolvem justamente vamos dizer, esse momento em que as pessoas buscam justamente tirar a sua própria vida, imaginando que vai buscar justamente vamos dizer, o livramento das dificuldades, e quando chega no outro lado, se apega vivo, pulsante e com seus dramas de consciência. O capítulo de hoje que Richard Simonetti nos traz é justamente a autopunição, que é o subcapítulo do capítulo principal, que são as causas do suicídio. E como sabemos, ele trata justamente os capítulos, constrói através de perguntas que geralmente nós nos apegamos no dia a dia a fazer em relação à questão do tema. Então vamos começar as atividades de hoje. E a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: quando tomou consciência do crime que havia cometido por dinheiro, Judas suicidou-se. Justifica-se o suicídio com um gesto de autopunição? Estamos diante de um equívoco. Judas não cometeu a traição por dinheiro. Sua intenção era promover, com a prisão de Jesus, uma reação popular, iniciando uma revolução que levasse à ascensão do cristianismo. Não entendeu nada da mensagem cristã. Quanto ao suicídio por suposta autopunição, é um engano ainda mais lamentável.
que apenas agrava os sofrimentos da consciência culpada. Nesta resposta nós temos duas situações, que uma é justamente de esclarecimento, porque ainda hoje, em pleno 2018, muitas pessoas acham que o Judas Iscariotes traiu, né, Jesus, né? E como levanta aqui na resposta Richard Simonet, Judas tinha uma percepção diferente, né, da vida de Jesus, achando que ele iria justamente ser aquele libertador do povo, né? E por conta daquela situação, imaginando ele sendo preso, as pessoas iriam se revoltar e ali começaria, vamos dizer assim, entre aspas, uma revolução. Agora, o fato de cometer o suicídio por autopunição é também um engano, porque o ato em si, né, nós já sabemos, já discutimos essa questão, o ato de tirar a própria vida já é um ato gravíssimo perante as leis de Deus. E seja em qualquer a situação, vai haver, né, os encargos em relação ao ato que cometeu, os dramas de consciência e tudo mais, né? As nuances de atenuação, atenuantes, isso vai caber justamente a espiritualidade trabalhar para isso, né? Então, sempre, como falamos em programas anteriores, a questão do julgamento deve ser tirado do nosso cotidiano em relação a estes que equivocadamente tiram a própria vida. Não seria pelo menos uma atenuante a questão do Judas ter se matado e ido para o suicídio por autopunição? Imaginemos alguém que, atormentado por um crime, amputasse o braço para punir-se. Seu gesto poderia inspirar compaixão, mas o tormento voluntário não o eximiria dos rigores da justiça, nem das dores e limitações resultantes. Há na história brasileira o suicídio famoso de Getúlio Vargas, que seus admiradores consideraram um gesto de grandeza, a fim de evitar possível guerra civil. Não é uma boa justificativa? O que é que vocês acham em relação a essa questão? Bem interessante, né? E ele diz: entendo como um gesto de fraqueza, e realmente é um gesto de fraqueza, uma fuga que traumatizou a nação e quase nos mergulhou no caos. Seria bem mais razoável se simplesmente houvesse renunciado, né? O fato dele ter justamente Getúlio Vargas se suicidado não quer dizer que isso seria uma boa justificativa em relação à intenção de evitar, vamos dizer assim, uma guerra, né, civil. O ato de suicídio é um ato de suicídio, seja qual for a situação. E o suicídio de Sócrates teve atenuantes, e Sócrates se suicidou? Sócrates não se suicidou, todos nós sabemos isso, mas é uma questão levantada por ele justamente para causar justamente o debate, a discussão. Foi condenado à morte pelo crime de ensinar a mocidade ateniense a pensar. A forma de execução foi obrigá-lo a ingerir cicuta, um poderoso veneno. No Japão medieval é outra questão, e ainda hoje há pessoas que praticam o harakiri, uma forma de redimir-se de uma falta ou de um fracasso, enfiando uma espada no ventre. Não estaria aqui o suicídio justificado, considerando que se trata de uma questão cultural
uma tradição japonesa, mais uma questão, né, interessante, que envolve justamente a cultura, né, de um povo. Desde tempos imemoriais e ainda hoje, há quem imagine que deva lavar a honra em sangue, quando ofendido ou traído, assassinando o desafeto. Faz parte da cultura da vingança, do revide. Não obstante, ainda que se justifique perante os homens, não estaria justificado perante Deus. Vai responder por isso. O mesmo ocorre com o suicídio em nome da honra, um costume bárbaro do qual não cogitam aqueles que já entendem que o suicídio é sempre uma fuga, jamais uma redenção. Sabemos que o homem evolui, a sociedade evolui, os costumes mudam ao longo do tempo, as tradições, a visão de mundo, à medida que a evolução do indivíduo vai avançando, ela abrange, né, um leque de entendimento em relação à vida, né, vamos dizer, de sociedade e à sua própria existência. Antes, algum tempo atrás, a sociedade justamente tinha como costume essa questão dos duelos, que não é nada mais do que uma forma de suicídio para lavar a honra, né? E hoje não existe mais esse tipo de situação. Então, mesmo assim, o ato em si, mesmo dentro dos costumes de um povo, de uma nação, o ato que leva a tirar a própria vida, mesmo assim perante Deus, é um suicídio. A sexta questão: há indivíduos desiludidos que se expõem deliberadamente à situação de perigo, como uma guerra. Qual a situação do mundo espiritual os que vierem a morrer? Retornam como suicidas. Vamos reler essa questão. Há indivíduos desiludidos que se expõem deliberadamente a situações de perigo, como numa guerra. Qual a situação no mundo espiritual? Retornam como suicidas, não desejando a pecha de suicidas e sem coragem de tomar a iniciativa da própria morte. Pretendem a condição de heróis que se imolaram por uma causa. Na mesma situação estão aqueles que, acometidos de graves enfermidades, recusam o tratamento adequado que os salvaria a vida. É uma questão muito interessante, esclarecedora, justamente porque muitas vezes um indivíduo pode se dirigir a uma guerra na intenção de que lá ele vai justamente ser morto ou provocar sua morte em uma determinada situação lá no campo de batalha, e essa intenção de provocar isso já por si só é considerado como um suicida, como um enfermo também, que deixa de tomar os medicamentos. É uma questão muito interessante, né? Se recusa justamente a fazer o tratamento adequado e por conta disso comete também um suicídio, porque aquele tratamento até poderia, né, salvar a sua própria vida, e ele não se permitiu que o tratamento fosse realizado. Não lhe serve de atenuante o fato de que não violentar o próprio corpo, como acontece com o suicida? É como se o tivesse feito com um fator agravante. Na sua insânia, acabam por cometer exageros, resvalando para a crueldade antes de serem mortos. Responderão por isso também.
E a última questão: podemos então enquadrar nessa situação todos aqueles que participam de uma batalha? Não, porquanto, regra geral, não estão ali para morrer, mas para defender a própria vida e a sua pátria. Se não incorrem em imprudência, nem em crueldade, habilitam-se a uma situação bem menos traumática se vierem a desencarnar. O capítulo de hoje é muito interessante, né? Justamente porque equivocadamente as pessoas, determinadas pessoas buscam o suicídio numa intenção por trás de que está ali, vamos dizer, nas questões iniciais do auto-punição. É tanto que ele dá o exemplo, né, de Judas, né, que se autopuniu em relação àquela questão e suicidou. Mas o ato, mesmo assim, não justifica se tirar a própria vida, como o indivíduo que vai para a guerra na intenção justamente de morrer, porque não teve a coragem de tirar a sua própria vida. É um suicídio de qualquer maneira, né? Então, o programa é muito interessante, né, estudarmos esse livro, porque a intenção é justamente levar as considerações, né, as situações, o esclarecimento acerca do suicídio de forma bem geral. Porque nós estamos assistindo uma palestra do Trigueiros, né? E ele, durante a palestra, faz algumas considerações justamente em relação a essa questão de falta de informação, né? E essa falta de informação é um dos provocadores justamente do suicídio, porque o indivíduo que tem o conhecimento das causas, que tem o conhecimento das consequências do suicídio, ele vai pensar duas vezes antes de cometer aquele suicídio. O conhecimento é importante para todos nós, porque nós podemos, em alguma situação, evitar que determinadas pessoas que estão passando por um processo de dificuldade ser ajudadas. E se vem ideações suicidas, a oportunidade naquele momento de ajudar com os conhecimentos que adquirem, né? Seja direcionando para um profissional, como psicólogo, psiquiatras, né? E aqueles que são espíritas, ir para o diálogo fraterno, o tratamento espiritual, né? Para ser trabalhado, ser tratado com o passe, né? Água fluidificada, e as reuniões doutrinárias, que são as reuniões de evangelho, para que ele encontre, né, em algum momento, durante esse tratamento, a alegria de viver e perceber que viver é importante, porque nós estamos no processo de reeducação, né, de reestruturação da vida, né, e que cometendo o ato de suicídio só vai agravar mais ainda a sua situação. Então o indivíduo, diante desse conhecimento, ele vai pensar duas vezes, né, antes de cometer esse ato tão grave contra as leis de Deus. Que possamos, diante dessas informações, podermos encontrar justamente a motivação para aprender mais, para trabalhar na divulgação dessas informações, para que possamos atingir o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas e quem sabe evitar justamente 1 ou 2 ou 3 suicídios, né? Que possamos compartilhar esse programa nas redes sociais para que os amigos possam conhecer o trabalho, possam se motivar. Aqueles que querem assistir o programa
os programas anteriores, vai lá no canal do YouTube TV Chico Xavier e assiste os demais programas, desde o primeiro capítulo desse livro Suicídio, de Richard Simonetti, porque assim vocês estão se ajudando e ajudando também os trabalhos da TV Chico Xavier. Desejamos muita paz, muita luz aos que estiveram aqui e os demais que irão acessar o vídeo, ao longo dos dias seguintes. Muita paz, muita luz e que Jesus possa sempre nos abençoar, agora e sempre. Às 22 horas, retornaremos com o Momento com Chico Xavier. Ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça